Bom pessoal, que nem eu falei no vídeo anterior, eu vou fazer então um vídeo aqui rapidinho, só um pequeno esboço, mostrando algumas diferenças sobre o livro de Atos e alguns outros livros da Bíblia, principalmente Paulo. Que nem eu falei, o livro de Atos ele é um livro que ele parece ser construído para harmonizar os evangelhos com a saga de Paulo. Aliás, o nome do livro deveria ser Atos de Paulo. Para as igrejas, né, para o cristianismo, o livro de Atos é um livro histórico. Alguns dizem até que Lucas foi um dos maiores historiadores, né, da humanidade, que ele escreveu com detalhes, né, com uma precisão incrível, tudo aquilo que aconteceu na igreja primitiva. Só que um detalhe, Lucas não foi apóstolo e não foi testemunha ocular dos fatos. Tanto que ele começa o seu livro dizendo que reuniu fontes, né, para poder compor. Mas tudo bem, vamos analisar então alguns detalhes. Por exemplo, aonde os discípulos deveriam ir depois que Jesus ressuscitou? Segundo Mateus, eles deveriam ir para Galileia. Então disse-lhe Jesus: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. O mesmo ele repete no versículo 16 e 17. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. Já segundo o autor de Atos, ele disse que não, ele disse que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém. E estando com eles, Jesus ressuscitado, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouviste. E Lucas, que é o mesmo autor de Atos, ele diz o mesmo: eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então onde os discípulos deveriam ficar? Era na Galileia ou Jerusalém? Então fica aí para cada um analise e tire suas considerações, ok? Aonde que Jesus ascendeu aos céus? Segundo Lucas, Jesus ascendeu aos céus em Betânia. Ele levou-os fora até Betânia e, levantando suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando eles, se apartou deles e foi elevado aos céus. E adorando-os, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Então, eles estavam em Betânia. Aí depois que Jesus foi elevado aos céus, eles voltaram para Jerusalém. Mas, segundo o autor de Atos, não, eles não estavam em Betânia, eles estavam em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, que fica à distância de um sábado. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que juntos dele se puseram dois homens vestidos de branco, que lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foste recebido em cima no céu, há de vir como do céu ouviste ir. Então voltaram para Jerusalém. Da onde? De Betânia, que nem diz aqui em Lucas. Lembrando que é o mesmo autor, os dois livros. Não. Do monte chamado Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Aqui o mapa. Aqui é Jerusalém, onde está o Monte do Templo, esse primeiro balãozinho aqui, eu peguei no Google, tá? Aqui é o Monte das Oliveiras, que fica fora dos muros da cidade, mas vocês podem ver que é coladinho com a cidade de Jerusalém, praticamente. É onde Jesus pregava algumas vezes, né, no Monte das Oliveiras. E aqui está Betânia, aqui no último quadradinho de baixo. Aqui, bem longe. É outra cidade. Era outra cidade, né? De acordo com os mapas bíblicos. Então, onde que foi a ascensão de Jesus? Foi aqui no Monte das Oliveiras? Ou foi naquele outro balãozinho ali em Betânia? Então, fica aí. Lembrando que é o mesmo autor. E Marcos, né? Segundo dá a entender, parece que não foi nem num lugar nem no outro. Foi na Galileia. Então, só aí você vê. Mas o final de Marcos ele não existe, tá, pessoal? Ele vai até o versículo 8, então o final de Marcos ele é meio duvidoso um pouco, então eu não considero muito, ok? Como que Judas morreu? Segundo o autor de Atos, que fez um relato da igreja primitiva, isso aqui eu já mostrei naquele vídeo, só vou citar para quem não viu. Ele fala que Judas se precipitou, ele caiu de algum lugar alto e se arrebentou no meio e as suas entranhas se derramaram. Mas segundo o autor Mateus, ele falou que não, falou que Judas foi se enforcar. E que nem eu mostrei naquele vídeo, Pápias, que é um dos pais da igreja lá do primeiro século, aproximadamente, acho que é do ano 90 até o ano 100 e pouco, se não estou enganado, Pápias disse que Judas morreu de uma doença que deixou o seu corpo inchado. Então o autor de Atos não entra num acordo de como Judas morreu, segundo os outros livros da Bíblia. Agora, ele também diz que Judas, quando morreu, o autor de Atos, o próprio Judas, ele comprou um campo, porque ele foi contado conosco, Judas, e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este quem? Judas, ele adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, que era o campo de sangue, a Céldema. Só que, segundo o autor Mateus, Judas não comprou nenhum campo. Judas jogou o dinheiro de volta lá para os sacerdotes, as 30 moedas de prata. Aí os sacerdotes deliberaram o que eles deviam fazer com aquele dinheiro. Eles falaram: a gente não pode ficar com esse dinheiro porque é um dinheiro de sangue. E aí os próprios sacerdotes, deliberando em conselho, compraram o campo de sangue,
que é o mesmo campo que é citado ali em Atos, que é a Céldema, campo de sangue. Ué, então quem que comprou o campo de sangue lá? Foi os próprios fariseus que pegaram o dinheiro e para não gastar porque foi um dinheiro de sangue eles compraram o campo? Ou foi o próprio Judas que pegou as moedas e comprou o campo, adquiriu, comprou o campo? E aí? Só aí vocês veem que não dá. Paulo foi para Jerusalém ou para a Arábia? Segundo o livro de Atos, logo depois que Paulo se converteu, ele começou a pregar Jesus lá na cidade de Damasco. Aí os judeus formaram um conselho para matar ele. Ele soube disso com antecedência, mas como as portas da cidade eram fechadas, os discípulos desceram Paulo num cesto pelos muros da cidade e Paulo foi correndo para Jerusalém. E quando chegou em Jerusalém, Barnabé, pegando Paulo consigo, trouxe ele aos apóstolos. É isso que diz o livro de Atos, que segundo muitos é uma narrativa histórica, ok? Mas segundo o próprio Paulo, não aconteceu nada disso. Depois que ele se converteu, ele não foi para Jerusalém ter com os que já eram apóstolos antes dele. Ele foi para a Arábia. E depois de Arábia, ele voltou outra vez para Damasco. E aí só depois de passados 3 anos é que ele foi a Jerusalém para ver Pedro e ficou com ele 15 dias. E não viu mais nenhum dos outros apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então qual das narrativas eu devo tomar como histórica? A de que Paulo desceu pelos muros da cidade com um cesto e foi correndo para Jerusalém e se encontrou com os apóstolos? Ou a de Gálata, que ele foi para a Arábia, depois da Arábia ele foi para Damasco, e depois, só depois de 3 anos é que ele foi lá ficar com o Pedro e só viu uma vez Tiago, o outro apóstolo. E aí? Então é um livro histórico que eu posso tomar como verdade? Então fica aí para consideração de cada um. Paulo se dizia apóstolo dos gentios. Só que segundo o livro de Atos, Pedro era o apóstolo dos gentios. Aqui, ó. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca, ó, Pedro falando, ó, da minha boca, a palavra do evangelho e crescem. Porque Deus não faz diferença entre nós e eles, não sei o que. Só que segundo Paulo não, Paulo era o apóstolo dos gentios. Ele falou que o evangelho da circuncisão, ou seja, dos judeus, foi confiado a Pedro, e a Paulo da incircuncisão. E aí, como é que fica? É mesmo o livro de Atos um livro histórico, fiel, que a gente possa considerar? E Paulo, nesse mesmo livro de Atos, ele repreendeu a Pedro. Por quê? Já falei isso naquele vídeo, porque Pedro estava dissimulando, comendo com... ele comia com os gentios, mas aí quando chegou alguns judaizantes, ele ficou com medo dos judeus e passou a não comer com os gentios. Não é isso que diz aqui? Só que segundo o livro de Atos, que tem um paralelo com isso, que mostra as mesmas coisas que aconteceram em Jerusalém, eles não falam nada disso. Não fala que Pedro estava comendo com gentios nem nada. Ao contrário, não tem a repreensão de Paulo e vai muito além. Olha o que Pedro disse, ó, segundo o livro de Atos. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca o evangelho e crescem. Aí Pedro, eu vou pular essa parte, senão vai ficar muito comprido o vídeo. Ó. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais e nem nós podemos suportar? O que Pedro está dizendo? Para que vocês estão impondo a lei de Moisés para os gentios, pessoal? É um jugo que nem nossos pais nem a gente pode suportar. Mas cremos que seremos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então o que Pedro disse aqui rapidinho nesse discurso aqui de Atos? Que não deveria ser imposta a lei aos gentios porque era um jugo pesado, segundo aqui o entendimento de Atos. Mas segundo Paulo, ele repreendeu Pedro porque Pedro estava supostamente obrigando os gentios a viverem como judeus. Vocês notaram a diferença? Pedro, se tu é um homem judeu, por que você obriga os gentios a viverem como judeus se você come com os gentios? Por que você está obrigando os gentios a viver como judeus? É quando você vai em Atos, Pedro não fez nada disso, ao contrário. Pedro disse algo parecido com Paulo. Ele disse: não vamos impor aos gentios fardos pesados da lei de Moisés. E aí, com qual relato eu devo ficar então? Com o relato de Atos ou com o relato de Gálatas? Pedro estava aqui tentando obrigar os gentios a viver como judeus, que nem Paulo disse aqui em Gálatas, ou não, ao contrário, Pedro estava justamente discursando contra os judaizantes, dizendo que os gentios não deviam viver como judeus. E aí? Um profeta semelhante a Moisés. Em Atos, no discurso de Pedro, ele fala que Jesus era um profeta, né, semelhante a Moisés, e falou que quem não ouvisse esse profeta seria exterminado do povo. Isso aqui eu achei bem estranho, porque aqui ele está tomando isso aqui de Deuteronômio, mas Deus não falou que esse profeta, quem não ouvisse o profeta deveria ser exterminado do povo. O que Deus disse é que ele mesmo iria requerer a atitude, né, dessa pessoa não ter ouvido o profeta. E é engraçado, né, que no livro de Atos ele narra 2 mortes, inclusive envolvendo bens materiais, que é Ananias e a esposa dele, acho que é Safira, se não estou enganado.
Os dois venderam sua propriedade, deram só a metade do dinheiro para os apóstolos. Isso, segundo o Novo Testamento, ele estava enganando o Espírito Santo. Então Pedro repreendeu, eles caíram e expiraram. É uma coisa bem irônica até, né? Porque você vê no YouTube um montão de gente hoje em dia pregando essas bobagens de que Jeová era o falso Deus, que não sei o quê. Mas aqui no Novo Testamento tem um relato bizarro de um casal que morreu só porque não quis dar todo o dinheiro pro apóstolo Pedro. Então é uma coisa bem bizarra. E depois dizem que Jeová que era o falso Deus, quer dizer, Deus precisa mesmo do dinheiro? Quer dizer, então se eu não der o dinheiro para alguém, Deus vai mandar o Espírito Santo me matar? Então realmente é uma coisa bem atípica, sabe? Tem alguns relatos no livro de Atos, são bem atípicos. Eu não vou mostrar tudo, porque senão também não teria nem como fazer um vídeo maior. Eu vou finalizar aqui com o encontro de Paulo com Jesus do livro histórico da igreja primitiva, que é o livro de Atos. Em Atos 9, Paulo falou que as pessoas que estavam com ele ouviram a voz e não viram ninguém. Já no capítulo 22 ele mudou o discurso, ele fala que eles viram a luz, mas não ouviram a voz daquele que falava com eles. E aí? Fora que depois no capítulo, acho que é 26 ou 28, se não estou enganado, ele conta um terceiro relato, e aí ele já coloca mais coisas que não tinha nesses relatos, ele cita lá Isaías como se fosse uma referência a ele, etc e tal. Enfim, eu vou me focar só nesses dois. Os homens que estavam com Paulo, eles viram a voz e não viram nada, ou eles não ouviram a voz e viram a luz. E aí, como é que fica? É um relato histórico? E eu acho engraçado que é um dos livros que as pessoas têm mais me citado ultimamente é o livro de Atos, para confirmar o apostolado de Paulo. Está lá no livro de Atos, seu herege. O próprio livro de Atos prova que Paulo foi apóstolo. É um livro escrito por Lucas, é de coautoria de Paulo, provavelmente, e eles escreveram os livros juntos, reunindo relatos, até porque nenhum dos dois foram testemunhas oculares da maioria das histórias. E você vê um bando de contradição assim com os outros relatos da Escritura. Olha lá, Paulo foi para Jerusalém? Não, ele foi para a Arábia. Ele encontrou os apóstolos? Não, ele não encontrou nenhum apóstolo. Os discípulos tinham que ir para Betânia? Não, eles não estavam em Betânia, estavam em Jerusalém. Você vê toda essa confusão aqui no livro de Atos. E aí, como é que fica? Então, fica aí ao critério de cada um. Por isso que alguns, como Bart Ehrman e outros teólogos, têm defendido que o livro de Atos é um livro forjado. Foi forjado só para fazer uma harmonia entre os evangelhos e Paulo. Mas aí cada um tira suas conclusões, ok? Paz a todos.